Na ausência de retaliações de Donald Trump, pelo menos por ontem, né? Hoje a gente já não pode nem dizer, contra o Brasil e antecipando o corte de juros nos Estados Unidos, o dólar despencou e fechou perto dos R$ 5, fechou aos R$ 5,32 nesta segunda-feira, melhor dizendo, e é o menor valor em 15 meses. A queda só não foi maior por conta, aí sim, das novas ameaças do secretário de Estado americano Marco Rubio. Em entrevista à Fox News, ele disse que haverá resposta dos Estados Unidos ao julgamento de Jair Bolsonaro, a condenação, que ele considera uma caça às bruxas, e essa resposta deve vir na semana que vem. Ele cita medidas adicionais que pretendemos tomar, entre aspas. Diga-se de passagem, semana que vem é justamente a data da viagem de Lula e de sua comitiva aos Estados Unidos para fazer o tradicional discurso de abertura do Brasil na ONU, em Nova York. O caso tem potencial para gerar um mal-estar diplomático e tanto. Na Bolsa, o apetite por risco também deu o tom dos negócios. O IBCBR, considerado a prévia do PIB, veio abaixo do esperado, com queda de 0,5%. O esperado era menos 0,2%, 0,3%, o que é uma clara indicação de desaceleração da economia. A redução, aliás, foi generalizada em todos os setores, agro, indústria e serviços. Somando isso com estatísticas de crédito, que também vem diminuindo o ritmo, é seguro afirmar que a economia está arrefecendo. Mas, segundo analistas, ainda não é possível apontar a intensidade desse arrefecimento, apenas que é efeito direto da política monetária apertadíssima do Banco Central. O setor mais resiliente continua sendo de serviços, resultado no mercado de trabalho e da renda ainda aquecidos. Mas o Comitê de Política Monetária não vai aliviar a mão. Pelo contrário, deve manter a Selic em 15% na reunião de amanhã. Apesar da desaceleração da economia e da valorização do real, a inflação ainda cai bem devagarzinho e permanece acima do centro da meta de 3%. Em relatório, o XP afirma que o Copom deve projetar uma inflação em 4,8% no final deste ano e 3,5% no ano que vem. 3,3% somente para o primeiro trimestre de 2027. E é lá longe que o Copom está mirando. O horizonte relevante, 1 ano e meio à frente, quando a inflação teria, em tese, que convergir para o centro da meta. Está quase, falta mais um pouco. No cenário da XP, o primeiro corte deve vir em janeiro. A Selic, segundo essa expectativa, fechará o ano que vem em 12%, portanto, 3 pontos percentuais abaixo do que está hoje. Na política, o cenário continua fervendo, mas com a anistia perdendo um pouco de força. Ontem, 2 movimentos apontaram para isso. O primeiro foi que Tarcísio de Freitas desistiu de ir a Brasília. E o segundo foi que Hugo Mota almoçou com Lula e a ministra responsável pela articulação política, Gleice Hoffmann, no Palácio da Alvorada. Lula falou dos projetos de interesse do governo, como isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, e a MP, e essa é prioritária, que amplia a gratuidade da conta de luz para famílias de baixa renda que gastem pouco. Essa medida provisória caduca amanhã, quarta-feira, então precisa ser votada hoje ou no máximo amanhã. O presidente também reforçou a posição do governo contrária à anistia. Segundo interlocutores, não fez apelo nem nada, apenas reafirmou a posição do governo. Enquanto isso, cresce o movimento para pautar a PEC da blindagem, que prevê a autorização de parlamentares para abrir processo contra os pares no STF, em troca de derrubar o esforço pela anistia. Aquela famosa moeda, Um pelo outro. O Centrão apoiaria, se juntaria a Hugo Mota no esforço para aprovar a PEC da blindagem, em troca arrefeceria o ânimo, porque o Centrão também precisa fazer coro ali para a oposição, e fez, vocês lembram da Federação União Progressista, União Brasil mais PP, fizeram coro pela anistia, agora podem se juntar a Hugo Mota para fazer coro pela PEC da blindagem, que interessa muito mais, diga-se de passagem, aos caciques do Centrão, porque eles querem todos livrar as costas, livrar a própria cara, do que propriamente votar pela urgência da anistia. Mas isso tudo ainda está em discussão, em debate. Aliás, hoje, na hora do almoço, tem reunião de líderes. Claro que amanhã a gente traz as informações para vocês e ao longo do dia no UOL. Vamos dar uma olhada dos nossos indicadores econômicos, começando pelo IBCBR, Índice de Atividade Econômica do Banco Central, como se fosse uma mensuração durante o mês do PIB, o que cresceu naquele mês, dá conta de todos os setores. Olha o que aconteceu no último trimestre, nos últimos 3 meses.
caiu 1,2% em maio, o IBCBR caiu 0,2% em junho, e aí para julho a expectativa era de uma nova queda em torno de 0,2%, 0,3%, surpreendeu negativamente, veio uma queda de 0,5%. Se a gente for dividir isso por setor, né, ter um olhar assim, dissecar mesmo a atividade econômica, olha o que sobra. Serviços caíram 0,2%, por isso continua sendo o setor mais resiliente da economia. Já agropecuária caiu 0,8%, indústria tomou um tombo maior, 1,1%, isso é concentrado na indústria de transformação, a indústria extrativa, a gente viu até no PIB do segundo trimestre, tem uma força maior. E aí, passando para o Boletim Focus, e eu fiz questão de ressaltar isso para vocês, porque não deu tempo da gente ver ontem o programa, por uma questão até o Mercado Aberto, por uma questão de programação, teve que encerrar antes das 8h25. Então, olha, a projeção dos analistas para a inflação continua caindo, para o final do ano, 4,85, caiu para 4,83, portanto, é uma queda paulatina, sendo que a meta é 3%, o teto é 4,5%, portanto, acima da meta. 2026, ficou tudo igual, 4,3%, pouquinho abaixo do teto da meta, e ali para onde o Banco Central está olhando, 2027, 3,93, caiu para 3,90, ainda um pouco distante do centro da meta, que é de 3%. Aí a Selic, né, 15% esse ano, no que vem cai para 12,38, o PIB permaneceu em 2,16 para esse ano, caiu de 1,85 para 1,80 no ano que vem, e o dólar também vai caindo, né, 5,55 para 5,50 nesse ano. Eu vou chamar um intervalo muito rápido para quem nos acompanha pela televisão, vou explicar por quê, porque daqui a pouco a gente tem entrevista com Sidney Lima, que é economista e vai nos dar aquele olhar mais macro, assim, do que está acontecendo, do que esperar do Copom e do FED amanhã e do que significam sucessivos recordes de índice Bovespa e queda do dólar. Já, não sai daí. Para quem segue conosco pelo YouTube, o que a gente vai olhar agora, Gustavo? Vou até correr aqui para... Marco Rubio, é tanta coisa, tem que fazer tudo de cabeça, gente, sem TP, viu? Que às vezes dá esse bug mesmo. Então vamos ver o que disse o secretário de Estado, que é como se fosse o segundo na hierarquia da Casa Branca. O mais importante é Donald Trump, naturalmente, depois esse posto aqui diplomático dos Estados Unidos, que cuida de relações internacionais, que é ocupado por Marco Rubio. Em entrevista à Fox News, ele fez novas ameaças ao Brasil. Portanto, haverá uma resposta dos Estados Unidos a isso, né, em relação ao julgamento e condenação de Bolsonaro. E teremos alguns anúncios na próxima semana sobre quais medidas adicionais pretendemos tomar. O Estado de Direito, no Brasil, entenda-se, está ruindo a juízes ativistas, um em particular, que não apenas foi atrás de Bolsonaro, mas tentou impor reivindicações extraterritoriais até mesmo contra cidadãos americanos ou contra alguém publicando online de dentro dos Estados Unidos, chegou a ameaçar ir ainda mais longe nesse sentido. É uma referência a Alexandre de Moraes e também uma referência à regulação das Big Techs e das contas que foram suspensas no X de gente que disseminou desinformação, ataque à democracia, discurso de ódio e assim por diante. Vamos ouvir o que teve nesse mesmo diapasão, nesse mesmo condão, a dizer ontem o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, participou de um evento na inauguração do IDP, que é a universidade da qual ele é sócio, da qual ele é dono, aqui em São Paulo, e ele teve isso a dizer sobre julgamento do STF e a anistia. O voto do ministro Fux está prenhe de incoerências, porque, a meu ver, se não houve golpe, não deveria ter havido golpe, não deveria ter havido condenação. Condenar o Cid e o Braga Neto e deixar todos os demais de fora parece uma contradição nos próprios termos. Eu estou convicto de que ela é ilegítima e é inconstitucional. Por que, ministro? Porque, de fato, se trata de um crime contra a democracia, uma lesão grave à cláusula pétrea básica do texto constitucional. É o decano do STF fazendo uma crítica direta, a primeira verbalizada. Lógico que outras muitas foram feitas nos bastidores pelos colegas do Supremo, mas essa foi uma crítica direta, reta e pública ao voto do colega Luiz Fux. Vamos dar uma olhadinha em Bolsa e dólar. Lembrando que a Bolsa bateu mais um recorde ontem, aos 143.547 pontos, e ela vai batendo assim, um recorde intraday, aí depois cai um pouquinho, mas fecha num novo recorde. Tem sido assim na semana passada e segunda-feira. Variação no ano, 19,34%, uma alta de quase 20%, uma alta importante. Agora passamos para o dólar, que teve uma queda ontem, fechou no menor nível em 15 meses, o que obviamente é uma boa notícia para o nosso bolso e para a inflação. Faltou o dólar, gente. Vocês, é o dólar aqui, pronto. Agora sim acertamos o gráfico, começou 6,18 lá em janeiro, agora está em 5,32, queda de quase 14%. Vamos dar uma olhadinha, antes disso,
de volta à nossa audiência da televisão. Muito bom contar com a sua companhia. Vamos juntos dar uma olhada em como fecharam os negócios na Ásia. Essas bolsas já encerraram as negociações. Tóquio subiu 0,32, Hong Kong leve baixa 0,03 e China leve alta de 0,04. Lembrando que agora estamos nessa rodada de negociações em Madrid. Scott Bessent, secretário de Tesouro dos Estados Unidos, com os representantes chineses, provavelmente negociando, né? Vai continuar essa extensão da trégua. China e Estados Unidos já tinha sido acertada por 90 dias. Eles estão conversando também sobre o TikTok. Ontem o presidente Trump anunciou que chegaram a termos, né, dos acordos, devem ser aprofundados e batido o martelo e anunciado na sexta-feira numa ligação direta entre Donald Trump e Xi Jinping. O TikTok tinha que ser vendido, isso foi decidido pelo Congresso, num voto no Congresso ainda na gestão anterior de Joe Biden, foi prorrogada por Donald Trump, mas os ativos do TikTok, que é controlado pela empresa chinesa ByteDance, têm que ser vendidos nos Estados Unidos para uma empresa americana. Então, passar para o controle de uma empresa americana por questões de segurança nacional, e eles estão acertando os termos desse acordo. Passando agora pela Europa, aliás, onde está Donald Trump, nesse momento em Londres, sendo recebido com um tapete vermelho estendido pelo rei Charles, pela família real britânica, de quem ele é fã e não esconde. Família real britânica jogando todo o seu soft power para convencer Donald Trump e deixá-lo em bons termos com o Reino Unido. Paris, próxima estabilidade, Londres cai um pouquinho, assim como Frankfurt e Madrid. Passando rapidamente pelos Estados Unidos, e como foi o fechamento dos negócios ontem, aí são mais recordes, viu? Nessa expectativa de corte de juros, SP500, Dow Jones e Nasdaq todas subiram.